Graça e paz, graça e paz. Melhorou um pouquinho, né? Meus queridos, vamos abrir o livro. Já deve estar aí a sugestão, ou melhor, o texto básico, 1 Timóteo, capítulo 1, 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 1, 15 e 16. Se vocês me ouviram, fiquem em pé. Tem alguns que não ouviram, não, né? Amém? Leamos. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Vamos orar. Peça a Deus para falar ao seu coração. Trate com você esta noite. Que Ele nos dê a graça de nos iluminar e trazer para nós o que Ele quer. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença. Nós de nós mesmos não podemos trazer com fidelidade a Tua palavra. Então olha para mim, para o meu coração, para a minha mente, para a vida de cada um e trata, quebrantando, mudando, transformando, libertando, fazendo aquilo que só Tu podes fazer. Paulo foi inspirado pelo Teu Espírito Santo e nós agora queremos ser iluminados dentro desta palavra. Ajuda-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a graça de Deus diz respeito a tudo e muito mais além da nossa vida. O salmista expressa isso no Salmo 63, 3, que ela é melhor que a vida. Ele diz, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. É algo, meus queridos, que atinge todos os seres humanos, todos os viventes e até os inanimados. Todos os homens, em todo o tempo, em todo momento, não passa um só momento, e em todos os lugares são agraciados pela graça de Deus. Vamos dar essa redundância. Mesmo que não percebam, mesmo que não agradeçam. Você, por exemplo, foi agraciado com a respiração. Você foi agraciado com o sol. Você foi agraciado por tantas outras coisas que a palavra de Deus nos mostra. Então a graça que eu estou falando, que atinge todos os homens, é aquela graça que o apóstolo Paulo, no capítulo 17, 24 e 25, amados, nos mostra. Paulo disse: Deus
que fez o mundo, chega para os atenienses, idólatras de mão cheia, Deus que fez o mundo e tudo que dele existe, é o Senhor do céu, é o Senhor da terra, e não mora, não habita em templos feitos por seres humanos. Ele ainda diz, e também não precisa de ninguém. Não precisam que façam nada por ele. Ele é o único ser independente. Pois é ele mesmo que dá a vida. A todos a vida, ele dá a respiração. Ele dá realmente tudo mais. Então, todas as pessoas deste recinto, fora deste recinto, ateu ou não, religioso ou não, são agraciados por esta graça comum. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele afirma isso. No Sermão do Monte, ele diz, olha, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque ele faz que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Ele dá chuva, ou dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. É o que vocês dizem, a gente diz, né? O sol nasce para todos. Isso é a graça comum. Mas, meus queridos, esta graça é franqueada para todos. Todos são beneficiados, sem distinção. Não há discriminação para isso. Mas há uma graça que só atinge um tipo de pessoa, os escolhidos de Deus. Então nós precisamos, amados, pensar nisso. Muitas pessoas não estão entendendo aí esta mensagem. E é por isso que o título da mensagem é qual? Só para quem não pode. Se você não é pecador, já está fora desse grupo de salvação de Deus. É para aquela pessoa que não tem nenhum meio de se salvar por seus próprios meios. Não tem como chegar a Deus. Por quê, amados? A Bíblia mostra que basta um só pecado para que você demonstre a sua natureza pecaminosa. O salmista Davi, ele diz algo interessante: nasci em iniquidade e em pecado, me concebeu quem? Minha mãe. Ele quer dizer neste texto aí, amados, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, eu nasci, minha mãe me concebeu em pecado. Por isso que você não pode dizer, não pode ser salvo se a graça salvadora não atingir o seu coração. A Bíblia nos mostra, queridos, que mostra que o nosso coração é extremamente corrupto. O nosso querido Jeremias, aí 17:9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Bota na cabeça, você é corrupto.
Aí muitas vezes a gente fala de governo, fala disso, mas dá uma olhada no teu coração. Nunca mentiste, não? Nunca pensaste mal? É algo que está em seu coração. Jesus Cristo diz que os maus desígnios, maus pensamentos são produtos do coração, vem do coração, é isso que contamina o homem. O que Jeremias quer dizer aí, meus queridos, que o coração é uma coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe neste mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Ele diz que não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Você tem que botar na cabeça, dizer, eu sou pecador. Quer ver uma coisa? Vamos provar isso agora? E vocês vão fazer isso? Quem não pecou hoje? Levanta a mão. No mínimo você pecou por omissão. Quem evangelizou hoje? Mas já pecou feio. Então todos são pecadores. E é algo interessante, meus queridos. A coisa é tão forte na sua alma, as suas motivações são tão perniciosas, que Isaías 64, versículo 6, diz que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Obra de justiça. É como que ele dissesse, somos podres. Nós somos imundos por causa do pecado. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos, de traços imundos. Nós murchamos como folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento que faz com as folhas. Você já tentou correr atrás do vento? Não vai dar certo, né? E seus pecados, o meu pecado, nosso pecado voam. Meus queridos, o que fazer então? Sendo assim, a nossa miserabilidade é gritante, e Deus conhece você, não adianta fugir, não é? Já errou na vida? Então, ele disse que sim. Quem não errou? O nosso querido Salomão, orando, disse, não há homem que não peque. Então nós precisamos fazer 3 coisas aqui que vamos tentar passar para vocês. Primeira coisa, reconhecimento de total estado de alienação de Deus. Vamos dizer isso? Está aí? Você está perdido. Você está cegão. Está pior, então você está morto. Você está numa desgraça total. E Paulo chega aí, meus queridos, e diz, olha, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar o quê? Pecadores, dos quais eu sou o principal. Já pensou? Paulo sobressaía na religião dele sobre todos. Paulo perseguia a igreja como pensando em fazer um trabalho para Deus. E ele pensando nessa vida de outrora disse, misericórdia, eu sou miserável mesmo, pecador. Você tem que reconhecer isso. Se você não reconhecer a sua miserabilidade, você que está aqui
pode ser frequentador da igreja, pode ser um grande religioso, se não reconhecer essa miserabilidade, não será salvo nunca. Nosso querido do diabo, né? Judas passou 3 anos e meio dentro do colégio apostólico. Ninguém percebia que ele era o tipo de pessoa que ele era lá dentro. Ninguém percebeu isso, mas por estar com Jesus, não credenciou a ser de Jesus. Então você tem que reconhecer que é pecador, miserável, alienado de Deus. Preste atenção. Em você, em mim, está tudo corrompido. Paulo disse que é fiel a esta palavra e diga toda aceitação. Paulo quer dizer, gente, pode ser todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro em tudo que diz e faz. E Ele é. Então, Paulo chega assim e diz: seja de modo, amados, que nenhum homem é confiável. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Meus queridos, veja aí, leia aí, tudo está o quê? Tudo dentro de você está corrompido. Você não pode se chegar a Deus. Você está totalmente separado por Deus. No 10 e 11, não vamos citar todo até o 18, ele diz: não há um justo, nem sequer um. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram, tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem sequer um. A coisa está preta, não está? Não pode nem dizer isso, né? A coisa está feia. Então, não adianta você dar uma de bonzinho que não é. Ninguém merece a salvação. E só basta um pecado para que você desgrace toda a sua vida. Aí, só um pecador traz o quê? A culpa de quantos? Todos. Tiago 2,10, meus queridos, disse: olha, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Já pensou? Como é teu nome? Maílson. Maílson é um bonzinho, melhor do que eu, né? Ele peca muito pouco. Aí ele vai, obedece mãe, não engana a mãe, não mente para a mãe, é um caba bom, né? Aí lá na frente erra. Só uma coisinha, uma mentirinha boba, entre aspas. Já tornou-se o quê? Culpado de todos. Você está vendo que o homem não tem condição de salvar a si próprio? O homem não tem condição de chegar a Deus. Na terceiro versículo, versículos que tem aí, ninguém pode limpar os seus próprios pecados. Muitas vezes, nesses 40 e tantos anos, completar 48 anos de crente em Jesus Cristo, gostei sempre de pregar, levar a mensagem às pessoas. Eu sou quase crente, não fumo, não bebo, não jogo. Quase que eu dizia, eu não disse não, viu gente? Cachorro não faz nada disso, e não vai ser salvo não. Eu devo lhe ter dito isso. É o que Jeremias quer dizer, que nós não podemos, de jeito nenhum, purificar nós mesmos com as nossas ações. Qual é a melhor, vocês mulheres aí, qual é a melhor sabão em pó que existe?
que limpa mesmo. Diz aí, Izinha. Ariel. Dizem outros que é homem, outros não sei o quê. Mas Jeremias 2, 22, que tem aí, né? Não tem aí? Diz lá, você pode juntar todo o sabão e todo o branqueador que quiser. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do pecado que está em você. Ele estará sempre diante dos meus olhos, diz Deus. Diz o Senhor Deus. E Jeremias, que está aí, 13, 23, diz, olha, pode o leopardo limpar suas listras? Tirar suas listras? Pode o etíope da raça negra mudar sua cor? Michael Jackson tentou, mas não conseguiu, né? E como é que vocês que vivem no pecado querem mudar vocês mesmos? Não pode. Você está consciente aí que se você que está alienado de Deus, como já vimos aqui, você não pode salvar você mesmo, não pode se purificar a si mesmo, não pode nem chegar a Deus. Isaías fala sobre isso, 59:2. O seu pecado é que faz separação entre você e Deus. Portanto, meus queridos, ser um religioso não credencia você a ser salvo. Eu nasci, eu dizia tanto isso, rapaz. Tanta bobagem assim eu disse. Nasci na religião do meu pai, na religião do meu pai, morrerei, não vale nada. Porque Paulo era um extremo religioso. Paulo era um dos melhores da sua religião. E não deu em nada. Ele reconheceu que era miserável, pecador. Ser religioso não credencia ninguém, gente, porque a Bíblia diz aí, leiam para mim, pois todos carecem, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Deus não tolera pecado, nenhum só pecado deixará de ser condenado por Deus. Você sabia disso? Não há um só pecado que não será condenado por Deus. Aí pastor, você está piorando as coisas para mim. Se não há ninguém que peque, que não peque, e você está dizendo aí que não há como chegar a Deus? Tem um irmão chamado Cornélio na Bíblia, que faz mais coisas que todas as pessoas aqui. Ele era piedoso, temente a Deus, dava esmola de contínuo a Deus. Toda a região de Cesareia dizia que ele era um homem bom, orava de contínuo a Deus, mas ele não era salvo. Ele teve que chamar, orientado por Deus, teve que chamar Pedro para Pedro dizer as palavras que seria salvo. Então nós precisamos ver que você não compra Deus. É importante entender que antes de sermos alcançados pela graça de Deus, precisamos reconhecer a nossa própria condição de pecadores inaptos perante Deus. Deus olha para você e diz: cadeia, inferno. Sabia? Quer para o inferno? Não? Só tem um jeito. E vamos falar já já. Então, meus queridos, Paulo se apresenta como exemplo vivo da incapacidade humana, a sua incapacidade, se colocando como pior pecador. Paulo não está sendo hipócrita aqui, não. Paulo está dizendo uma verdade, ele sentia mesmo isso. Ele perseguia o próprio Cristo, como o próprio Cristo disse para ele. Ele perseguia a igreja por todos os lugares,
encerrado na prisão, consentia com a morte. Aí, teve um dia que Deus o conquistou. Deus o alcançou. Deus foi até ele e transformou. Nós vamos ver isso depois. Então, reconhecer a própria condição de pecadores inaptos perante Deus. Você tem que chegar assim e dizer: eu sou pecador e não posso me salvar. Agora só tem 2 lugares depois desta vida, viu? Não vai na conversa das pessoas, não. Inferno e céu. Nem todo filho de crente é crente. Tem que também receber Cristo como Senhor e Salvador. Segundo ponto. O que é que tem aí? Só a graça de Deus credencia o mais vil. Você pode pintar o 7, desenhar o 8, fazer tudo que não presta, passar a vida todinha fazendo o que não presta. No dia que você entregar a vida a Jesus Cristo, Ele esquece tudo. E diz a você: jamais me lembrarei dos seus pecados. Amados, o homem não tem nenhuma condição de chegar a Deus da maneira que o agrade. Isaías 59, como falei, diz isso, 1 e 2. Mas olha bem, nós vamos ver algumas coisas aqui, e Paulo chega a reconhecer isso, só a graça credencia. No versículo 16, você lê por favor, que está aí. Mas preste atenção aí, concedida misericórdia. Não há nada, absolutamente nada em você que motive Deus para salvar você. Só o seu amor, sua misericórdia, a sua bondade. Então vamos ver essas 3 coisas que tem aí, porque você não tem condição. Em Isaías 59, 1 e 2, leiam aí comigo. Sabe o que é que diz esse Isaías 59, 1 e 2? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça vocês. Você pode gritar, se o pecado estiver, ele não vai chegar junto a você. Portanto, meus queridos, Paulo reconheceu, percebeu que sua conduta e religião não o credenciavam perante Deus, nem mesmo para se chegar a Ele. A segunda coisa tem aí o quê? Unicamente o quê? Para quem conhece, vamos dizer, pela graça. Eita, estão cochichando, vamos lá. Pela graça, vocês salvos. Mediante o quê? A fé. Isto não vem de quê? Não vem de obras. Ninguém se gloria, estufa o peito, eu sou bonzinho, não. Vamos dizer de novo. Pela graça, mediante a
Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, olha bem, só a graça, unicamente a graça, pode credenciar você para se chegar a Deus. O que é graça? Favor que você não merece. A terceira coisa aí, Paulo o quê? Já avisou? O cabo vai perseguir. Chega assim, eu vou acabar com a raça de crente que está lá em Damasco. Eu estou com cartas para fazer isso. Eu estou credenciado pelo Sinédrio para tal. Vou desgraçar a vida desses crentes. Aí caiu. Deus derrubou. Tem pregador que diz que foi de um cavalo. Mas a Bíblia não diz se foi cavalo, se foi camelo, se foi... Não, só sei que ele caiu. Ele ouviu: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou a Jesus que tu persegues. Mas Paulo perseguiu Jesus? Estava perseguindo os crentes em Jesus Cristo. Então quem persegue o corpo de Cristo, persegue o próprio Cristo. Não pense que você, gostando do Evangelho, você é amigo dele. Olha o dedinho. Quem é de Cristo não só ama, mas segue a Jesus Cristo. Segue o Evangelho. Meus queridos, em terceiro lugar, digam aí. Que coisa gostosa. A graça de Deus é maravilhosa. É maravilhosa. O homem não merece nada, é um desgraçado, miserável, separado de Deus, merece o inferno. Deus tem tanta misericórdia que o habilita a crer, que habilita a ser. Vamos ver as coisas aí. Porque você não pode se chegar a Deus por você mesmo. Primeira coisa aí tem, hein? Pois está morto. O que é que diz lá? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Outra tradução, ele vos deu vida estando mortos em delitos e pecados. Então você morto não pode. Já conversou com um defunto, já? Como é o nome dele? Como é o teu nome? E esse aqui? Faz de conta que eu ouvi. Mateus? Tá, agora eu vi. Alguém já falou com um defunto aqui? Eu já vi tanta gente falando com o defunto, mas o defunto não dizia nada. Não vai embora. Agora, nunca vi uma pessoa dizendo: olha, por que você morreu? Ia dar tanta coisa boa a você. Eu só ouço pessoas egoístas dizendo: e agora, o que será da minha vida? Como é que vai ser o meu viver? Porque você foi, né? Mas nunca ouvi uma só palavra de um defunto. Isso quer dizer, o morto não tem vontade própria, não tem como responder a um chamado. Não tem. Portanto, você não pode chegar a Deus, porque se não tiver Cristo, está morto em seus delitos e pecados. Agora, não pense morto como extinção, mas como separação de Deus. Você está morto espiritualmente, está separado de Deus. A segunda coisa que eu coloquei aqui é o quê? Você está ceguinho da Silva. Não tem como você vislumbrar Deus. Não tem como você
perceber Deus com seu entendimento. Porque Paulo diz em 2 Coríntios, aí, 2 Coríntios o quê? Aí ele diz lá, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você, além de estar morto, separado de Deus, alienado, você também está cego, não pode ver. Eu ouvi tanto essa expressão, ninguém pode dizer que está salvo. Eu mesmo disse muitas vezes. 23 de outubro de 76, às 7h19, eu dizia, ninguém pode dizer que está salvo. Às 7h20 da noite, ninguém pode dizer que não estou salvo. Porque Deus mudou a cabeça, abriu meu entendimento, tirou a cegueira colocada por Satanás e nos deu a convicção de salvação. Essas letras brancas, essa frase branca diz aí, Deus habilita. Como? Primeiro, o que é que tem aí? Convencendo. Aí ele diz, amados, em 16:8 de João, quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você vai mostrar que o Espírito Santo vai mostrar que pecado é uma desgraça na sua vida e você tem que ter cuidado com ele. Ele vai dizer que você realmente vai ver a justiça de Deus, você vai realmente sentir o impacto dessa justiça, que Deus vai condenar você. Em terceiro lugar, ele faz juízo. Quem não tem Cristo, quem morrer sem Cristo já está condenado. João 3,18 nos mostra isso. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não tem jeitinho brasileiro depois da morte, não. Morreu, acabou-se a oportunidade. Vai morar no inferno. E se receber o Cristo, vai morar no céu. Imediatamente. Mas a segunda coisa, além de convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele faz o que aí? Habilita o quê? Concedendo o quê? Arrependimento. Não há como voltar-se para Deus receber você sem um arrependimento. No texto que nós colocamos aí primeiro, Atos 5:31, Deus com a sua destra elevou Jesus a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. É interessante, até o arrependimento é Deus que concede. É Ele que provoca em você. É Ele que opera o querer e o efetuar, como diz em 2:13 de Filipenses. Deus é que opera o querer e o efetuar segundo o poder que opera em nós. Olha bem, você está tão vendido ao pecado, tão miseravelmente alienado, que o próprio Deus vê que você não pode, aí Ele disse, vou dar um arrependimento a você. Em 11:18, que deve estar aí, não só aos judeus, a Israel, como eu citei, mas também aos gentios, isto é, ele concede o arrependimento a todo tipo de pessoas, todo tipo mesmo, em todo lugar, mas não a todas as pessoas. Então, olha bem, mas Jesus Cristo diz aí, ou Paulo diz aí também, nos ensina aí, e Jesus Cristo fala, que Deus concede também a fé
Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. A salvação é mediante a fé. E Judas, no versículo 3, parece que está aí, né? Ele diz isso, hein? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhasse pela fé, olha bem agora, que de uma vez por todas foi dada, foi confiada aos santos, aos salvos. Então, a pessoa para ser salvo tem que receber a fé para a salvação. Concluindo, primeira coisa aí, no marrom aí, é marrom, né? É impossível. E agora? Olha que Jesus Cristo diz aí, no texto de Marcos 10, 26, 27, e ele se admirava ainda mais dentro de si, quem poderá, pois, salvar-se? Foi a indagação de Pedro. E agora? Jesus, porém, olhando para eles, olhando para Pedro, para João, para outros, para os homens é impossível, mas para Deus, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você sabe quando é que você pode ser salvo? Agora. A Bíblia diz: eis aqui agora o dia da salvação. Não é para depois. É exatamente agora. É como aconteceu na casa de Zaqueu. O segundo marronzinho aí é o quê? Se você é pecador, é com você. Olha bem o que na casa de Zaqueu Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você acha que é bonzinho, que a sua religião está boazinha, etc., bonzinho, não serve para você. Sabe, nesta casa, na casa de Zaqueu, um homem alienado, era dito como antipatriota, que cobrava o imposto dos judeus para os romanos. Nesta casa, um homem rejeitado pelos homens, e até aquela hora rejeitado por Deus por causa dos seus pecados, ele disse exatamente naquela casa: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Isto é, exerceu o que Deus quer que exerça, a fé. Então, se você é pecador, a salvação é para você, e a salvação para você é hoje. É hoje. Eu ficava com medo toda vez que eu assistia uma reunião de crentes. O que é que meus amigos vão dizer, hein? O que é que a minha mãe vai dizer? O que é que meus irmãos iam dizer? O que é que o meu clube, meu time de futebol, que eu era presidente e dono de um, vão dizer? Mas naquela hora que Deus me conquistou, eu não queria saber de nada e de ninguém. Queria saber que só Jesus poderia dar a salvação. Então, qual a resposta aí, gente? De arrependimento e fé. Jesus Cristo disse: se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Portanto, tem que dar essa resposta de fé. Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, em Atos 3,19.
a resposta de arrependimento, mas diz a resposta de fé. Filipe disse que o eunuco poderia ser batizado com a seguinte condição: se creres de todo o coração. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E naquela mesma hora ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e de quem? Do Espírito Santo. Quando o carcereiro perguntou o que devo fazer para ser salvo, Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Encerrando, meus queridos, leiam aí, por favor. Vamos supor, eu tenho o filme da tua vida aqui. Pensamentos, palavras. Não é, Caio? Vamos supor que eu tenho pensamentos de Caio, palavras de Caio, sentimentos de Caio, omissões e ações. Certo? Eu tenho um filme. Já entreguei o pendrive lá ali, né? Cabe um pendrive aí? Não tem não, bicho. Aí, coloca aí, Igor. Mas eu disse: Caio, se arrepende e crê em Jesus agora. Ele se arrepende e crê em Jesus. Aí, coloca o filme agora. Aí vai estar em branco. Porque jamais me lembrarei dos seus pecados. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ficará branco como a neve, vermelho como um carmesim, será branco como a pura lã. Deus esquece tudo instantaneamente. Por isso que só em Cristo você pode ter a salvação. Amém. Vamos para